mídia israelense afirma ter ouvido oficiais das Forças de Defesa de Israel falando que mísseis disparados, coisa de 1 hora atrás, então por volta das 8h30 da noite, horário de Brasília, em 1º de março de 2026, então mísseis disparados 1 hora atrás, enquanto eu estou conversando com vocês, viriam do Líbano contra Israel, país ao norte de Israel, e viriam do grupo terrorista Hezbollah que se abriga aí. Vamos entender a dimensão da notícia. O Hezbollah é um dos grupos terroristas com atuação mais ampla em todo o mundo. Esse grupo pode crescer, se desenvolver e afetar atentados que vão da América Latina à Indonésia até os Estados Unidos e por aí vai, pode ter essa escala através de financiamento, apoio logístico e treinamento do Irã. Muitas vezes diretamente com oficiais, como o atentado terrorista da década de 90 lá na Argentina. Mohsen Rabbani, oficial iraniano, era dito cultural na embaixada em Buenos Aires. Esse é o grupo do qual a gente está falando. O envolvimento do Hezbollah leva o conflito para uma outra escala em termos de ter nas fronteiras de Israel um adversário. Esse é o primeiro míssil disparado pelo Hezbollah, se confirmada a informação agora circulando na mídia em idioma hebraico. Seria o primeiro míssil do Hezbollah disparado contra Israel em meses, depois que houve um cessar-fogo. Esse mesmo grupo terrorista abriu uma frente de combate contra Israel depois do massacre de 7 de outubro de 2023. Isso ganha uma dimensão ainda maior quando a gente pontua o seguinte: em o Hezbollah se envolvendo no conflito, abrindo uma possível frente terrestre com Israel, que invadiu o Líbano para combater esse grupo lá no final de 2024, vale a pena acrescentar, a gente estaria falando de mais um componente conforme a gente desdobra, a gente acompanha momentos onde o conflito que acontece entre Estados Unidos, Israel e Irã poderia se ampliar pela região. Enquanto existe esse componente do Hezbollah, um alerta que também fica no horizonte é de que a gente tem Irã, melhor dizendo, Arábia Saudita, Kuwait, Jordânia, Omã, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e por aí vai, relatando ataques contra a infraestrutura civil nos seus países. Esses são países que por vezes têm rivalidades históricas com o Irã, como é o caso do Iraque e da Arábia Saudita. São países que têm um idioma diferente, falam árabe, o Irã fala persa. Tem uma vertente diferente religiosa, Islã sunita, o Irã tem a vertente xiita. A situação agora é uma onde a gente pode ver a ampliação desse conflito, trazendo mais estados do Golfo para participar, e a tensão está crescendo. Chamamento de embaixadores, notas de repúdio, e aí vai. Quando a gente coloca na mistura que Alemanha, França e Reino Unido já se manifestaram com a posição de condenação ao Irã, e mesmo o Reino Unido dá cessão para os Estados Unidos da capacidade de utilizar bases, Diego Garcia no Indo-Pacífico, Fairford e outras por aí vai, para fazer ataque contra infraestrutura militar iraniana, a gente acompanha momentos nesse segundo dia do conflito onde poderia haver uma escalada que levasse Líbano, Estados do Golfo e até mesmo potências europeias a ter uma participação maior, menos indireta e, no caso do Líbano, Hezbollah, até direta. A gente acompanha desdobrando momentos verdadeiramente históricos e você está conosco por aqui, certo? Muitíssimo obrigado, então, pessoal. Eu acompanho... Manu, tá de volta conosco? Muito bem. Manu, você volta conosco, então. Eu te passo a palavra para a gente repercutir tua análise conforme a gente tem aqui, então, a aparente confirmação de oficiais israelenses a alguns veículos de mídia em idioma hebraico em Israel de que o míssil disparado cerca de 1 hora atrás do Líbano contra Israel, o primeiro em meses, seria do Hezbollah. Então, reitera para a gente, acho que as impressões que a gente tinha da gravidade disso parecem se confirmar. Por favor, Manu. Perfeito, Marcos. Eu ia até iniciar com esse ponto justamente, que era o que a gente estava discutindo, quanto tudo isso pode significar uma escalada muito rápido. A gente já viu o envolvimento do Hezbollah durante aqueles primeiros ataques que o Hamas fez ali em 7 de outubro contra Israel, e agora a gente vê esse envolvimento, então, logo após esse ataque dos Estados Unidos e de Israel. E é interessante agora porque também tem uma notícia que eu estava tentando verificar aqui, porque alguns jornais israelenses estão dizendo o seguinte neste momento, que alguns generais de Israel, eles já estão se reunindo com a liderança de outros países árabes, justamente para tentar integrar cada vez mais essas lideranças para responder, então, a esses ataques do Irã. Como você enfatizou, o Irã também está realizando esses ataques contra alvos civis nesses países, o que, claro, pode ter deixado uma situação bem complicada ali e ter elevado a tensão entre esses países. E até uma questão bem importante aqui, só para a gente entender a dimensão que isso tudo aos poucos vai tomando, os Emirados
Emirados Árabes Unidos já fecharam a embaixada deles ali em Teherã e também convocaram seus diplomatas. E isso se segue, então, a várias declarações que a gente viu de outros países falando que eles iriam apoiar os Estados Unidos e Israel nessas operações. E, além disso, eu trouxe há pouco tempo atrás também para a gente essa declaração que foi feita pelo ex-coronel dos Estados Unidos, ali onde ele falava para a Fox News que o governo americano o comando dos Estados Unidos já estaria se organizando com a liderança desses países para que eles ajudassem nessas operações. Isso, claro, ainda sem confirmação oficial do governo americano, mas todos esses pedacinhos de informações, eles vão compondo um cenário maior onde a gente vê que essa tensão provavelmente vai acabar escalando.